Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. É um motivo de alegria estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira. Manhã com Deus, começando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que vocês estejam passando uma excelente final de semana, em que Deus possa ter sustentado vocês até aqui. Todos vocês já me conhecem, eu sou o pastor Julien, estamos juntinho toda segunda, quarta e sexta, na presença de Deus, trazendo uma palavra que Deus coloca em nossos corações para levar adiante. Então, desde já, eu lhe peço, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer. Se Deus tocar no teu coração, envie este link, envie esta mensagem para várias pessoas, para que possamos proclamar a palavra de Deus. Eu fico vendo, irmãos, o mundo é muito ágil. Sai uma notícia de terror, sai uma notícia de nudez, sai uma notícia de várias coisas. Eles proclamam aquilo lá em 3 minutos, mais de milhões de visualizações. Mas a palavra de Deus são poucas. Não estou falando só de mim, estou falando de vários pastores que levam a palavra de Deus. Então nos ajude, não só eu, vê se o pastor é sério, vê se ele está falando a palavra e ajude a proclamar. Deus está muito próximo, Deus está batendo a porta. Logo, logo Ele estará juntinho de nós e nós estamos juntinho deles. Amém? Então inscreva-se em nosso canal. Clique aí no sininho para que quando sair novos vídeos, nós estaremos juntos. Amém? Irmãos, o que nós vamos continuar? Sexta-feira passada agora, vocês devem ter assistido o vídeo, nós falamos de José do Egito, um menino de 17 anos, teve uma consequência de 2 sonhos que ele teve e ele contou para os seus irmãos. Por causa de uma consequência de ter contado, se acendeu-se a ira de seus irmãos contra ele, até o seu pai, no segundo sonho dele, que foi da lua, sol e uma estrela, se inclinar para ele. O pai dele falou: filho, você está falando que eu e teus irmãos vamos nos inclinar a ti? Ou é que a mensagem dá muito tempo, dá pra gente pregar 3, 4 horas, mas eu tenho que ser rápido para não ficar um vídeo pesado. Ali acendeu a ira dos seus irmãos, não do pai, porque o pai amava José mais que os outros irmãos. Apesar que eu sou contra, eu tenho 2 filhos, a minha filha, Tuane, 33 anos, o meu filho, Leonan, 31, minha nora, hoje eu tenho minha netinha aqui, de 3 meses. Eu amo iguais. Se eu tenho condições de dar, modo de dizer, tá 10 reais para um, tem que dar 10 reais para o outro. Mas Jacó tinha um amor muito grande por José, tanto que ele deu uma túnica colorida para ele, que era para o filho amado. E os irmãos já cometiam ciúmes por causa disso. Aí Deus dá 2 sonhos para ele. Do molho que ficava em pé e os molhos dos seus irmãos se inclinavam para ele. E o sonho da lua, o sol e a estrela se inclinavam. E ele resolve contar aqueles sonhos para a sua família. Família de sangue. Maldito homem que confia no homem. Temos que tomar cuidado, até pessoas próximas a nós, não podemos contar tudo. Por causa destes sonhos que ele teve e ele contou, ele teve uma consequência por ter contado inocentemente, que ele tinha 17 anos, ele era obediente ao pai, falou: vou contar para o meu pai, para os meus irmãos, não tem nada a ver, e contou. Mas teve uma consequência por causa disso. Lá no capítulo 37, onde nós começamos de Gênesis, José é vendido pelos seus irmãos. Quando ele contou para os irmãos, se acendeu uma ira contra José. Um dia José indo
obedecendo a ordem do pai de ver que seus irmãos estavam fazendo, que eles eram pastores de ovelha. De longe, seus irmãos falou, lá vem o sonhador, aquilo aí incomodou. O teu sonho incomoda muita gente. O teu sonho, que você fala, eu vou conseguir tal coisa, eles falam, você tá louca, você não tem condições para conseguir isso. Incomoda, o teu sonho incomoda. O sonho de José incomodou tanto que quando eles avistaram José de longe, falou, lá vem o sonhador. Muitas das vezes as pessoas falam, lá vem a sonhadora, filho na droga, filha na droga, filhos perdidos, marido tá bebendo, vícios de cigarro. Lá vem a sonhadora falando que vai restituir o casamento, que os filhos vão ser restituídos. Eles planejam, o diabo planeja. Aqui, o diabo planejou destruir Jacó José, porque Deus tinha um plano muito grande através do sonho dele. Através do teu sonho, Deus tem algo grandioso para você e para tua família. Deus tinha um ponto para ele lá no Egito. E por causa destes sonhos, Deus vai levar ele lá no Egito. E nós vamos compreender o porquê. Deus podia fazer de outra forma? Podia. Se José tivesse guardado aquilo para ele, Deus ia mover de outro jeito. Aqui, Deus está tocando no meu coração que nós devemos ficar calados e não contar tudo para os outros. Deus vai mover o mundo e os céus para te dar aquilo que você quer, sem você abrir tua boca. Se você contar os teus sonhos, Deus vai mover os céus e a terra, mas você vai sofrer um pouco mais do que era necessário. Os irmãos dele fizeram um buraco, uma cisterna. Quando José chegou, tiraram sua túnica e jogaram José dentro da cisterna, dentro daquele buraco. E falaram, vamos falar para o... Primeiro eles queriam matar, mas Rubem não deixou. Não, pelo amor de Deus, sangue inocente não. Tiraram a roupa de José, a túnica que o pai dele tinha dado. E falaram, vamos falar para o nosso pai que um leão atacou José e matou. Mataram uma ovelha, tiraram o seu sangue, colocaram na roupa de José e ficaram maquinando como ia contar para o pai. Por causa de um sonho. Não dois, né? Mas simbolizava a mesma coisa. Iam passando uma caravana e José foi vendido para aquelas pessoas. Ele vendeu José para aquelas pessoas. Ali Rubem fala, não derrame sangue, lançai-o nesta cova. Rubem não deixou matar. E eles venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que levaram José por Egito. Por 20 moedas de prata. Tem pessoas que você fala, ou eles te vendem por muito menos para ter aquilo que você tem. Ou que você ia conseguir. Mas você contou, por muito menos, eles te vendem. Eles te caguetam. Eles falam mal de você. Porque não conseguimos ficar com a língua dentro da boca. José do Egito foi vendido por ismaelitas por 20 moedas de prata. E José foi levado ao Egito, estava se cumprindo um propósito, porque ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Rubem não deixou matar, mas Rubem participou da venda. Tem irmãos, pessoas que te amam, mas para não ficar contra chefe, para não ficar contra, eles acabam concordando em te prejudicar. José foi vendido ao Egito por ismaelitas.
chegando no Egito, colocando José entre os escravos, que ele foi vendido como os escravos, colocaram várias pessoas, vamos colocar objeto, que o José se tornou um objeto de consumo, tinham que vender ele para ele recuperar o dinheiro que ele pagou, 20 moedas de prata. Potifar passando, que era o capitão da guarda do Egito, do faraó, comprou José da mão dos ismaelitas. Ali José foi morar na casa de Potifar. Mas lembre-se, meu irmão, você pode estar passando a luta que for, pessoas podem ter te traído do jeito que for. Se você continuar no propósito de Deus, aonde você for, Deus vai ser contigo. Pela tua inocência de você ter contado algo, nem imaginado que aquela pessoa podia te trair, te traiu, se você continuar firme, Deus vai ser contigo. Mesmo os irmãos de José tendo traído ele, pediu para não matar, que era Rubem, mas participou. José do Egito, na casa de Potifar, ele era cheio do Espírito de Deus. Deus era com ele em tudo que ele fazia, mesmo sendo um servo de Potifar. Potifar olhou para ele e falou: José, eu vejo que Deus te prospera em tudo que você toca. Você pode fazer de tudo que você quiser dentro da minha casa. Só não toca na minha esposa. Mas o diabo é astuto, adivinha? O diabo tocou numa mulher, a esposa de Potifar. Ali se prosperava tudo. José, tudo que tocava, Deus abençoava pela fidelidade dele, mesmo ele sendo um homem preso, vendido pelos seus irmãos. Ele podia estar cheio de mágoa, cheio de rancor, com ódio no coração, vontade de matar os irmãos, mas mesmo assim ele estava clamando a Deus. Passa o que passar pelo que você falou, pela traição que fizeram contra você, fique firme, não desanime, não se entrega para para as facilidades que a vida vai te oferecer neste período. Potifar falou: toma, pega tudo, menos a minha esposa. Mas só que José era bonito, José era formoso aos olhos de mulheres. A mulher de Potifar se encanta com ele. Claramente que o diabo pode ter colocado alucinações na visão da mulher de Potifar para cima de José. E ela parte para cima: José, deita-se comigo. Ele falou: Senhora, você acha que eu vou pecar contra Potifar, que me deu tudo para tomar conta, e pecar contra o meu Deus para satisfazer a senhora? Não. Tem pessoas, por causa da língua, que falou coisas que não devia falar, está passando uma luta, o mundo oferece algo para ele, ele aceita para ver se recupera o tempo perdido. José foi o inverso. José falou: jamais vou pecar contra o meu Deus e contra Potifar, que acreditou em mim, que tudo que eu ponho a mão, Deus prospera. A mulher de Potifar se irou como os irmãos de José se irou, planejou algo como os irmãos de José planejou. Para você ver que o diabo usa pessoas da família, usa pessoas importantes, como usa pessoas simples. A mulher de Potifar era a mulher do comandante de Faraó. Nós temos que agradecer, nós temos que nos colocar na posição em que Deus vai nos colocar, aonde Ele nos colocar. Passa o que passar,
nós devemos continuar firme nas promessas de Deus. Eu vou fazer esta mensagem em 3 partes. Primeira parte foi: não devemos falar certas coisas da nossa vida para pessoas, seja família, seja pai, mãe, filho. Tem coisas que eu e minha esposa nós nos guardamos, nem meus filhos ficam sabendo. Tem promessas de Deus nas nossas vidas que nós esperamos cumprir para depois falarmos. Porque o diabo ele pode amar uma cilada. Então, aí eu usei Tiago capítulo 1, versículo 19. Seja tardio no falar, seja tardio no irar, mas preste a ouvir. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Segundo, hoje nesta segunda-feira, o que nós estamos falando? A consequência de uma fala na hora errada. E no próximo vídeo de quarta-feira, porque hoje é segunda, eu vou gravar outro vídeo, nós estaremos finalizando vendo o que aconteceu com José por causa da fala, da consequência da fala e da perseverança dele por Deus. Amém? Vamos orar então? Fechamos os nossos olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, oh Deus, como é bom fazer um estudo da Tua Palavra, Pai. Oh meu Deus, como dá vontade de ficar pregando horas e horas, Senhor. Meu Deus, por causa de uma fala na hora errada, nós podemos estar pagando caro, Senhor. Muitas das vezes nós atrapalhamos o Teu agir, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, nós atrapalhamos o Teu agir na nossa vida, porque nós queremos adiantar as nossas bênçãos, mas não é no nosso tempo, Senhor, é no Teu tempo. Não é, Senhor, na nossa hora, é na Tua hora. Tudo tem um tempo, Senhor. Nós temos o tempo de plantar, o tempo de colher. Nós temos um tempo de chorar e um tempo de rir. Nós temos um tempo de ir, um tempo de voltar. Mas tudo é tempo do Senhor, Pai. Que nós venhamos fechar a nossa boca, Senhor, e ser fiel com o Senhor nas lutas que nós estamos passando. Aqui José estava passando uma luta, Pai, com seus irmãos que venderam por 20 moedas de prata. Muitas das vezes as nossas amizades nos vendem, Senhor, por muito menos, só para vermos nós cairmos e desistirmos da nossa caminhada. Mas José está mostrando para nós, Senhor, que mesmo ele sendo vendido como escravo, sendo escravo na casa de Potifar, ele continuou sendo fiel a Ti, Pai. Meu Deus, que essa pessoa continue sendo fiel a Ti, Senhor, até a vitória chegar. Meu Deus, no próximo vídeo de quarta-feira, nós estaremos finalizando esta mensagem, vendo qual foi o que José conseguiu com a Tua ajuda, Pai. Fica com esta pessoa, Senhor. Fica com esta família, que eles venham se unir na Tua palavra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Não se esqueçam, envio esta mensagem. São 3 mensagens do mesmo homem. E nós vamos finalizar nesta quarta-feira, se assim Deus permitir. Um beijo em vossos corações e até quarta-feira, se assim Deus permitir. Amém.